Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 7, Parte 2: Desenvolvimento Urbano de Itacoatiara. Então, esse desenvolvimento urbano da cidade, o senhor colocou muito bem de que ele advém de um processo pensado e interrompido. E com desenvolvimento econômico dado por interesses políticos, e a ausência do Estado, do poder público. Ele foi atropelado. Né? É isso que aconteceu. Mas se entra, veja bem, um judeu, 1870, Elias Pinto de França. Fazia 5 anos que ele havia chegado lá da África, né? Lá das Ilhas Verdes, né? E de Cabo Verde. E ele chega, é vereador da Câmara Municipal de Serpa, aí a cabeça do cara, aquele centrozinho ali, né? Como que ficava? Tem o bairro da Colônia, que é o bairro antigo. O bairro da Colônia. Porque assim, nos seus livros mesmo, o senhor coloca o bairro da Colônia, a colônia agrícola, né? Sim, colônia. E aí, por outro lado, aparece nos seus livros e nas reflexões do grande geógrafo Claudemilson, né? Daqui de Itacoatiara, um estudioso. Ele vai mostrar a importância do sítio Terra Preta. Isso, seja, que é o Jauari aqui. Você percebe assim uma relação de extremos, né? Extremos, você vê. Eu queria que o senhor comentasse isso. Isso, a colônia. A colônia, ela foi, inclusive, um fenômeno nacional, porque há uma tendência que até é plausível de o bairro ele ser um segmento da cidade, do centro. O centro histórico está ali e o bairro vai crescendo seguindo o planejamento, o delineamento da cidade, do centro urbano. A colônia foi diferente, ela nasceu isolada lá, ela era um centro agropecuário, agroindustrial. Quando ele foi extinto, aí começaram a alinhar lá. Então o que fizeram? Centro agroindustrial, existia a cidade, meio urbano, que era ligada pela Estrada da Colônia. A Estrada da Colônia é a atual Rua Álvaro França. Isso, inclusive, o Robert Laleman, ele conta isso, que ele andou a pé. Ele se refere até a uma sumalmeira que tinha no meio do caminho. Os ouvintes aí que querem se situar na cidade, essa rua seria qual? A Avenida Álvaro França, que vinha a ser filho do Elias Pinto de França. Veja bem, sempre está o judeu na história de Itacoatiara. Então a colônia se formou ali, onde é o Divino Espírito Santo. Tinha a Rua das 18 Casas, que eram 18 casas dos administradores e operários especializados da colônia, né, ao lado da igreja do Divino Espírito Santo. Você estendia até na beira do rio. Era isolada da cidade, era um bairro isolado da cidade. Aí o que acontece? O Álvaro França faz a Estrada da Colônia, que ligava ao centro urbano, que terminava na 15 de novembro. 15 de novembro é aquela rua que passa ao lado da Praça da Polícia. E dali começaram a sair. Aí veja bem como os administradores eram modernos. O mesmo engenheiro que traçou o bairro de Adrianópolis, em Manaus, traçou o bairro da Colônia. O bairro da Colônia, ele tem rua larga. Tinha que estão começando a invadir para frente. E ele era marcado por esteios de Itaúba. Cada esquina tem um esteio de Itaúba com o símbolo da prefeitura municipal, né? E, como era a época, todos eles denominados ruas com nome de gente, de figuras republicanas, né? Rua Quintino Bocaiúva, rua não sei o que, né? Sempre referindo Marechal Deodoro, aquele negócio todo. O senhor falando isso aí, de repente me veio na memória que antes do aparecimento da energia elétrica, sobretudo na cidade de Manaus, eles contavam umas lamparinas públicas, né? Sim. Itacoatiara passou por esse processo, nesse desenvolvimento urbano. As pessoas podiam, de alguma forma, sair à noite, se encontrar à luz das lamparinas. E onde ficava, onde ficava localizado? Existe primeiro hoje? Eram postes com
azeite de tartaruga, óleo de tartaruga. Né? Havia um posteamento, isso tem nos meus livros. No centro urbano, aqueles postezinhos baixos, de 3 metros de altura, uma lamparina, um candeeiro lá em cima, feito pelo ferreiro de Itacoatiara, e lá diariamente o serviçal da prefeitura colocava ali aquele quantitativo de azeite, óleo de tartaruga, acendia e iluminava ali até pela meia-noite, pela madrugada. Depois passou a ser a querosene, aquelas bateriazinhas, aquelas lamparinas iluminadas a querosene. E houve um período quando Manaus começou a modernizar a sua iluminação, que Itacoatiara teve iluminação à base de gás neon. Durou pouco. Está nos meus livros, inclusive com os contratos assinados pela prefeitura e tal. Entendeu? Então todo esse processo nós atravessamos, como atravessou o Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém. E chegamos finalmente à usina de luz a vapor, construída também pelo Isaac Pérez, que em 1930 fez ali onde é hoje a orla da cidade, já chegando para o Juari, a usina de luz movimentada a vapor, a lenha, que iluminava o centro da cidade. E quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência da República, está nesse meu livro agora que vocês vão ver, agora sábado. Ele chegou em Nova Olinda para ver o petróleo, saiu daqui o prefeito Raimundo Perales, o presidente da Câmara, os vereadores, e foram pedir que ele ajudasse a cidade a ter uma usina de luz movimentada a diesel, saísse daquele clima atrasado de usina a vapor, queimada a lenha, gastava muita lenha, dava muito trabalho para tirar a lenha. E o Juscelino mandou instalar a usina de luz Valdir Buide, né? E aí nós começamos a modernizar e chegou até a CEAM agora. Isso é um negócio que os nossos estudantes, os nossos professores, têm que se debruçar no TCC, nos trabalhos de mestrado, para estudar esse processo, que é um processo de Itacoatiara que mostra que ela nada deve a São Paulo e Rio de Janeiro. O mesmo processo de civilização que teve na parte urbana, né, de melhorar as ruas, de urbanizar ruas, de plantar árvores e, sobretudo, de iluminar a cidade, foi o processo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belém. Tá entendendo? É interessante só tocar nesse processo de energético, pode-se dizer assim, porque ele é fundamental para que se tenha instalação de grandes indústrias, não é isso? Sim. E com geradores potentes e tal, né? E isso nos mostra um pouco esse movimento econômico do desenvolvimento urbano da cidade relacionado a isso. E é muito interessante se eu colocar também que Itacoatiara não deve nada a outros centros. E esse é o intuito do programa, de mostrar que nós estamos na crista da onda, ou seja, sempre frente aos movimentos nacionais e internacionais, e muitas das vezes o sujeito que mora na cidade de Itacoatiara, cidadão, tende a pensar que só porque nós estamos geograficamente colocados aqui na Amazônia, né, a gente tende a pensar que nós somos invisíveis, mas o senhor tem nos mostrado a partir da sua literatura, do seu livro, que muito pelo contrário, Itacoatiara sempre teve no mapa político e econômico nacional e mundial, né? Isso não tenha dúvida. Eu digo, inclusive, sem exagerar, mas com orgulho que a gente tem que ter no coração, na abertura desse livro Fundação de Itacoatiara, que Itacoatiara faz parte da geografia mundial. Itacoatiara é um capítulo, embora simples, mas é um capítulo da história do mundo. Das grandes navegações. Eu disse há pouco que o Barão de Santana Neri, que era um amazonense ilustrado, que morava em Paris, rico, ganhou muito dinheiro com a borracha, foi morar em Paris, e lá escreveu um grande livro, né, que hoje é livro histórico, é livro raro, que ele diz, quando se refere a Itacoatiara
é uma cidade, ele diz assim textualmente, o fato é um grande progresso. Isso em 1880 ele escreveu esse livro, porque ela está na margem do principal rio do mundo e a poucos quilômetros da embocadura do Rio Madeira. Veja só. Mais uma vez mostrando aí que nós temos uma visão, uma visibilidade. Se você olhar o site, como é que chama até? Google Maps, você fica impressionado com Itacoatiara, né? A capacidade que Itacoatiara tem de beleza cênica, né? Os rios, os igarapés, os furos. Inclusive é uma das poucas cidades da Amazônia que ela se referencia muito a termos indígenas. Vou dizer aqui uns 30. Arari, Canaçari, Iraci, Jauari, Arauató, Arapapá. Pelo amor de Deus, Manaus não tem isso, Belém não tem, Murapucuzinho, né? Manaus não tem isso, Belém não tem isso, Santarém não... Eu digo isso lá em Santarém, eu digo isso lá em Belém. Antes eles me hostilizavam, agora eles me aplaudem. E eu digo com orgulho e com veemência. Então, é por isso que eu digo que nós temos que começar a estudar o nosso espaço, primeiro pela significância que a nossa cidade tem na história do mundo. Quando ela foi desenhada pelo cérebro que era Mendonça Furtado, ela foi desenhada para ser a capital da região. Por quê? Porque naquela altura havia o risco da internacionalização, desde lá, no século XVI e XVII. A Holanda missionando aqui, vindo das Guianas, da Venezuela, para dominar. A Espanha tentando entrar através do Rio Negro. E havia também a possibilidade, que era evidente, de entrar através do Rio Madeira. Então, exatamente, a capital aqui em Itacoatiara, ela poderia ser uma cidade bem armada, com um exército poderoso, uma marinha poderosa, para evitar que essas invasões vieram. É claro que o mundo mudou, né? As tecnologias melhoraram, ampliaram outras coisas, e isso foi coisa. Mas ela foi capital durante 6 anos. Quando eles determinaram que a capital seria em Barcelos, olha a diferença de Itacoatiara. Manaus não era vila. Foi o Lobo da Almada que forçou a barra e trouxe o governo para Manaus. Mas Manaus era dependente da Vila de Serpa. Quem fez o juramento à Constituição Portuguesa? Quando Dom Pedro voltou para Portugal e deixou o seu filho imperador aqui, o Dom Pedro II. Quem fez o juramento da Constituição Portuguesa foi a Vila de Serpa. E ato seguinte, quando é decretada a independência do Brasil, quem fez o juramento da Constituição Imperial Brasileira foi a Vila de Serpa. A Câmara Municipal de Barcelos, que era a capital da capitania de São José do Rio Negro, os vereadores eram analfabetos. Os de Manaus não existiam. Então, Manaus sofria, era penada, vinham de canoa pedir autorização da Câmara de Serpa para fazer edificações, para pescar, para estabelecer uma mercearia. Porque os vereadores da Câmara de Serpa eram ilustrados, falavam até francês. Entendendo? Veja a importância dessa cidade. E assim, né? No século XIX, a gente percebe nos jornais antigos sobre Itacoatiara, século XIX, metade do século XIX e tal, a importância da associação comercial. Sim. Tinha grande importância, e aí isso também tem a ver com esse desenvolvimento urbano da cidade, porque muitas das coisas que a associação comercial queria, logicamente econômica, né, desenvolvimento econômico e tal, implicava grandemente desenvolvimento urbano. Não tenha dúvida. E mais, se você verificar, teve um período do século XIX que Itacoatiara teve 4, 5 jornais. O Claudemir diz isso no livro dele. Eu digo isso no meu livro. Jornais com gráficas aqui. As máquinas importadas de Portugal aqui, né? Tivemos aqui o quê? Correio de Serpa, né?
Nós tivemos aqui a imprensa, tivemos jornais feitos aqui, para ver. Aqui havia um grupo de intelectuais, né? Aqui, esses jornais, inclusive, às vezes até gente da Academia Brasileira de Letras contribuía com artigos nesses jornais, né? Você vê, por exemplo, eu esteve aqui em Itacoatiara, aquele famoso artista, literato brasileiro, o que dá o nome da Biblioteca Municipal de São Paulo, no meu correio agora, me ajude aí, por favor. Ele esteve em Itacoatiara. Veio em Belém, subiu o Amazonas, não parou em Santarém, não parou, e ficou aqui. Aqui ele foi recebido pelo Isaac Pérez, que era o prefeito. Aqui ele foi recebido pela Câmara Municipal. Ele tirou uma fotografia na Ponte do Javari com o Isaac Pérez. Tá entendendo? O Claudemir tem uma foto dessa no livro dele. E hoje o lugar onde era a Ponte do Javari é uma vala É uma vala mal feita, quer dizer. Hoje encoberto com qualquer coisa. Você vê o atraso mental dos administradores. Lá atrás, os caras eram equilibrados, eram pensadores, eram revolucionários. E hoje inventaram no governo federal uma tal de emenda parlamentar que não se faz mais projetos factíveis para as pequenas cidades. Aí pega a emenda parlamentar para comprar rancho, né, para distribuir não sei o que descolar, mas não tem um projeto, por exemplo, de Estado, né, estratégico, né, para mostrar que a cidade tem que crescer harmonicamente, meu Deus do céu. Olha, o Ramos, eu vou te confessar, Gama, eu tô preocupado com o itacoatiarense quando esse linhão for concluído. Esse linhão vai trazer muito empresário para cá. E o empresário brasileiro, ele é burro, ele é atrasado. Já foi o tempo dos empresários tipo José Ribeiro de Moraes. Hoje só tem ganancioso, que quer o lucro a qualquer custo, que quer o dinheiro crescer. E não se preocupa com populações pobres, com o Rio. Aqui não tem um Rotary Club, né? Não tem. O Rotary Club ele nasce com essa ideia do empresariado trabalhar também com a população. Pois é. Então, quando eles chegarem aqui, olha, parece que eu estou vendo que daqui a 10 anos essa Avenida Pátria vai ser cheia de espigões como é a Avenida Paulista. Porque as casas bonitinhas que tem lá, os bangalores... Espigões só falam os prédios. Né? Os prédios, 10, 15 andares. Porque esses caras vêm pra cá, eles vão querer dinheiro. Já deixa eu estava conversando com uma autoridade, por que essa autoridade não divulga para um hotel turístico de fora, até da Inglaterra, da Europa, comprar o prédio dos Ramos e recuperar o prédio do Ramos na sua originalidade? Porque o prédio do Ramos, do jeito que está, vai cair. Vai cair. Está abandonado. Tá entendendo? Nunca passou por uma reforma estrutural. É um prédio que tem 120 anos de idade. É um prédio que tem uma história. O prédio dos Ramos é aquele casarão em estilo normando, porque quem construiu foi um engenheiro alemão que fica ali descendo a rampa, de frente um pouco à ilharga da pracinha do relógio. Quem desce na direção do mercado, na beira do rio. Aquele prédio onde morou o Tadeu Ramos. Aquele prédio é de 1903. O senhor já citou no outro podcast a estrutura dele, né? Sim. Inclusive guardou material da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A conversa está muito boa. Obrigado por mais um podcast, né? E até a próxima, né? Para nós continuarmos essa conversa gostosa sobre Itacoatiara. Estamos aqui.
Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Itacoatiara. Juntos pra gente crescer.